Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal. Se você foi meu ex-aluno e está passando aqui para matar saudades, sabe que eu também sinto muita falta de vocês. Então, eu vou gravar essa matéria, suprimento de mão de obra, ou recrutamento e seleção, ou aquisição de talentos, como você preferir, no curso de gestão de recursos humanos, normalmente. Então, o nível acadêmico dessa matéria é graduação, e eu espero que seja útil. Eu tenho comentado na aula de remuneração, que foi a primeira aula gravada aqui no canal, que eu normalmente, para graduação, gosto demais dos livros do professor Chavenato, e eu super recomendo. Então, para essa matéria, é o planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. Pelo menos na grande parte dos materiais, ok? Então, não tem referência em cada slide, porque normalmente a matéria foi realmente baseada neste livro. Então, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre essa matéria tão gostosa. Conteúdo programático da aula de hoje: mercado de trabalho e mercado de RH, mercado em oferta, mercado em procura, do micro ao macro. Então, tem algumas coisas que eu coloco a mais aqui para abrir a sua cabecinha. Falar um pouco sobre as eras, ciclos e situações, tendências no mercado de trabalho e influência em um pouco de governo e mercado, ok? Falando um pouquinho sobre mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. Qual é a diferença entre uma parte e outra? O mercado de trabalho é o todo, pensa que é exatamente o contexto mais amplo, ofertas de trabalho e emprego que tem a ver com um determinado momento da sociedade em um determinado lugar. Então, por exemplo, se você é da região de São Paulo, dentro de um período de 2022, 2023, o mercado de trabalho são todas as ofertas laborais, todas as possibilidades de contratação, todas as possibilidades de emprego que aconteçam dentro dessa região. Isso é igual ao que está acontecendo, por exemplo, em Salvador? Não, não é. Então, dentro do período de 22 e 23, na região de Salvador, existe uma quantidade X de oportunidades de trabalho. Da mesma maneira, se a gente for falar da parte de Curitiba, se a gente for falar, por exemplo, de Minas Gerais. Então, em cada região, quando a gente vai avaliar, pode ser bastante diferente, seja o município, a cidade, o estado, o país e a região. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, você pode falar assim, o mercado de trabalho na região de São Caetano do Sul, de Embu das Artes. Aí a gente está falando depois do mercado de trabalho da região de São Paulo, metropolitana de São Paulo. Depois a gente está falando do mercado de trabalho do estado de São Paulo. Depois a gente está falando do mercado de trabalho do Brasil. Depois a gente está falando do mercado de trabalho da América Latina. Então, é bem importante você perceber que tem um recorte geográfico e ele também tem um recorte temporal. É muito diferente a gente falar do mercado de trabalho, por exemplo, de uma região em 2022, 2023 e o mercado de trabalho da mesma região em 1998. Então, por isso que é tão importante entender que o mercado de trabalho é delimitado por região, localidade geográfica e tempo também, ok? O que é o mercado de recursos humanos? O mercado de recursos humanos nada mais é que a quantidade de pessoas preparadas, prontas para trabalhar dentro de uma região. Então, a gente está falando dentro dessas localidades que a Pro citou agora há pouco, existe uma quantidade diferente de pessoas que são qualificadas para postos de trabalho. Então, quando a gente olha para o mercado de recursos humanos, a gente pode também entender que isso tem a ver com o nível de qualificação, a qualificação que as pessoas têm, porque nível é uma coisa, qualificação é outra coisa, né? Você pode ter ali várias pessoas qualificadas, por exemplo, na parte de eletricidade, que é um conhecimento muito específico, num nível de curso de Senai, e eles são qualificados. Da mesma maneira que você pode ter uma série de engenheiros de elétrica que sejam formados, isso também é outra questão. Então, dependendo do posto de trabalho, ele vai exigir um nível de qualificação A ou um nível de qualificação B. Então, a quantidade de pessoas que estejam ali naquela região, que detenham um conhecimento, faz parte do mercado de recursos humanos. Por isso que também aqui a gente começa a conectar com várias questões, existem alguns polos, né? Existe o polo minerador, existe o polo petroquímico, existe o polo químico, o polo automotivo. Por quê? Porque naquela região existe um nível, uma quantidade maior de indivíduos prontos para trabalhar. Ou ainda existe parte de um benefício fiscal
para que desenvolva aquela região e, a partir dali, começa a se formar um conjunto de indivíduos prontos para trabalhar naquele tipo de indústria. Então, voltando para concluir esse slide, mercado de recursos humanos nada mais do que é o conjunto de indivíduos prontos para trabalhar, também delimitado por um lugar e um momento X. Pessoas empregadas ou desempregadas. Por que isso? Porque a pessoa desempregada, ela também está apta para trabalhar. E aí essa é uma questão dela ter uma colocação para que ela volte a fazer parte de um emprego, mas ela sim é alguém que está ali pronto, preparado para poder trabalhar naquele local, ok?